técnicos, nem para fazer um levantamento altimétrico. Quanto mais um levantamento, um mapeamento, que precisa de levantamento aerofotogramétrico, pelo menos um helicóptero, se não tiver o levantamento aerofotogramétrico, pelo menos um helicóptero que possa tirar fotografias para que a gente monte um mapa confiável, né? Então a gente precisa muito da ajuda do Estado. Os alagamentos, que são inundações provenientes somente da chuva, né? Vocês sabem disso, geralmente ele é urbano, ele não tem nenhuma participação dos córregos ou dos rios, ele é de precipitação pluviométrica, só que por falta de drenagem apropriada, eu me gabava, né, que falava, o quartel de tal é o único na nossa região aqui mais para o norte que não sofre, não tem problema de rio nem de córrego. E ano passado sofreu um alagamento de 20 centímetros, porque não tinha drenagem apropriada e o quartel foi alagado, né? Bom, mas nós temos nessa região, por causa da questão da Baixada, um alagamento que é por causa das chuvas, que também provoca, não tem escoamento necessário, os canais não funcionam como deveriam funcionar, então ele tem um alagamento também rural, que não é só urbano, mas rural, na região dos municípios de Baixada. As estiagens, como foi dito aqui pelo companheiro lá da Itália, né? Nesses lugares onde você não tem vegetação, mas não tem mais como infiltrar a água, você tem a quebra do ciclo hidrológico e você tem estiagens cada vez mais significativas no inverno e enchentes cada vez mais significativas no verão. Então está aqui, né, tivemos uma estiagem em 2010 que 5 municípios decretaram situação de emergência por estiagem. No mesmo ano de 2010, mais 8 municípios decretaram situação de emergência por enchentes, 4 meses depois. Está aqui as pastagens, né, o gado morrendo. Só Italva perdeu 100 cabeças de gado, Itaperuna perderam mais de 900 cabeças de gado com a estiagem de 2010. O município de Itaperuna, que é o município maior do Noroeste. Tem 100 mil pessoas do Noroeste, do Norte é Campos. Agora vamos falar sobre os desastres relacionados com a contaminação mecânica, química, biológica, que são esses desastres que eu falei, provenientes de Minas Gerais, do estado de Minas Gerais, que nenhum dos municípios de Minas Gerais, já sabendo da vocação do estado, mineira, né? Nenhum deles capta no Rio Muriaé, mas nós, do Rio de Janeiro, todos os municípios captam no Rio Muriaé. Isso nos coloca numa vulnerabilidade muito grande. Esse desastre foi em 2007, quando rompeu uma barragem de rejeito de beneficiamento de Bauxita, né? 2 bilhões. Em 2006 rompeu 100 mil metros cúbicos, em 2007 a mesma empresa rompeu 2 milhões de metros cúbicos, ou seja, 2 bilhões de litros de lama, né, que fez com que a gente tivesse que paralisar todo o sistema de captação, da captação desses municípios que ficam no Rio Muriaé, né, atingindo também alguns municípios do Rio Paraíba do Sul, que é onde que o Muriaé desemboca. Nós temos a vulnerabilidade geográfica e ambiental, vocês podem ver, como eu já falei, que não existe nem resquício de mata, nós temos 1,5% de cobertura vegetal. Não estou falando de mata atlântica, não estou falando de mata primária, eu estou falando de cobertura, contando eucalipto, contando todo tipo de cobertura vegetal, apenas 1,5% de cobertura vegetal. Então, você tem sempre o escoamento de 80% a 90% da chuva que cai, não tem infiltração, e aí essa chuva assola assola esses municípios no verão e a falta dela, porque os mananciais ficam sem abastecimento, sempre no inverno. Aqui a questão uma questão urbana, mas também lá acontece muito, que é a questão da ocupação desordenada das encostas. Olha as cidades como são construídas, tá? Isso aqui é Natividade. Não, esse é Bom Jesus, Bom Jesus. Praticamente dentro do leito menor, não estou falando nem de leito maior, estou falando do leito menor do rio. Aqui outro município, não sei se aí é Bom Jesus ou Natividade. Aqui vocês podem ver o Rio Muriaé fazendo o movimento que eu falei da dinâmica do rio, erodindo aquela margem que eu falei para vocês, que isso é uma coisa recente, de 5 anos para cá, ele está fazendo esse movimento, erodindo as margens. É preciso que se faça um estudo para saber os motivos, né? Alguns técnicos têm falado que a questão do assoreamento do rio tem provocado isso, mas é importante a gente estudar mais esse fenômeno que tem erodido as margens com maior rapidez do que antes.
Está aqui as casas que estão todas caindo, né? Onde tem córregos, nas enxurradas as casas todas estão caindo, a população não tem para onde ir, população pobre, o governo pobre, a gente precisa ter projetos de realocação o mais urgente possível. A gente tem o projeto Morar Seguro, do governo do Estado, mas nós precisamos mapear, geologicamente falando, e também da parte hidrológica, para que a gente tenha o alto risco mapeado, para que possamos ter acesso aos projetos. Isso é Italva. Aqui nós temos estradas de pavimentação que não foram recuperadas. Como eu disse para vocês, somente 10% a 15% de dinheiro vem para cá, então a gente tem uma perda muito grande. Aqui as pontes, só no município de Italva tem 15 pontes com esse problema, né? A cabeceira completamente rompida. Essa é uma ponte em potencial que pode ser totalmente destruída e funcionar como um problema de alavancamento de novos desastres de uma enxurrada e até trazer o que aconteceu em Friburgo, por exemplo, né? Que é represar o rio e depois nós temos uma onda de choque que vai arrebentando tudo para Jusante. É o nosso medo, que aconteceu também em Alagoas e Pernambuco. Olha, em Cambuci, essa foto eu tirei quando eu era coordenador executivo de Defesa Civil do Norte e do Noroeste. Eu tirei em 2007, né? E esse desastre tinha acontecido em 2004. 3 anos depois não tinha feito nada. Aconteceu de novo agora em 2010, não há recuperação. Então o desastre é sempre maior porque a vulnerabilidade nunca é mitigada. Aqui as casas, né? Aqui as casas que ficam na beira do rio, obviamente, todas vão entrando num processo de falência das suas alvenarias, né? Essa casa também é em Italva, olha só a questão do risco geológico que você tem. Nós conseguimos 3 milhões de reais, estamos fazendo 50 casas. Eu tenho mais de 400 em alto risco, né, que eu tenho que providenciar algum tipo de... eu não posso interditar todas, eu só interdito aquelas que têm risco iminente, a de alto risco eu não interdito, eu não tenho aonde colocar essas pessoas, né, e a gente precisa ver um pacto de cooperação aí de Estado, União, para que a gente possa resolver esses problemas dessa região. Hoje nós temos 75 casas interditadas só em Italva. Bom, a vulnerabilidade institucional é o seguinte, nós temos essas prefeituras. Eu vou mostrar para vocês esse gráfico é um gráfico do Estado. A maioria dos estados, todos os estados praticamente da federação, eles contam as defesas civis, né, como criadas e operacionalizadas. Nós teríamos em 2009 87 Condecs criadas e ativas. Mas, na verdade, a gente não pode fazer dessa maneira essa contagem, né? Eu até escrevi um artigo científico sobre isso, fiz um estudo sobre isso, e, na verdade, esses 18 Condecs, ou seja, essas 18 coordenadorias municipais de defesa civil, órgãos municipais de defesa civil, eles não têm condição, mesmo que sejam criados, eles não têm condição de fazer o que a defesa civil faz, reduzir desastres. Existem municípios que têm só um coordenador, sem nenhuma ajuda, o camarada não tem sala para entrar, o cara não tem um computador, ele não tem um GPS, né? Não tem gente para trabalhar. Então, como é que esse camarada vai conseguir implementar uma política de redução de desastre no município dele? Nós não podemos contar essa Coordenadoria Municipal de Defesa Civil como uma coordenadoria municipal criada e ativa. Ela pode ser até criada no papel, mas ela não está operacionalizada, não pode ser contada. E acontece em Minas Gerais a mesma coisa. O órgão de Minas do Estado diz que existem 800 municípios que têm Condec ativas, né? Dos 850 municípios. Não tem, talvez nem 100 e pouco. Norte e Noroeste, menos da metade a gente pode dizer que esteja criado e ativo, com muitas deficiências, né? Só temos 2 ou 3 municípios que funcionam razoavelmente, que a gente pode dizer, dos 18, que 3, que é Campos, São João da Barra e Italva, que tem um funcionamento razoável, muito... Italva hoje também já piorou muito, porque aí você também tem a questão política, por isso eu digo a vulnerabilidade política. Os prefeitos são cidades pequenas, ele é muito afetado por aquilo que a população pensa, então ele não tem uma visão muito técnica. E agora, em ano de eleição, agora é terrível para os técnicos da Defesa Civil, né? Eu tive conversando com o meu prefeito quinta-feira, 3 horas no gabinete dele para convencê-lo, porque chega a política, os técnicos que você tem também são políticos, são pessoas que estão em cargos de comissão, são poucos técnicos de carreira que você tem nos municípios, eles são dispensados para fazer política, para isso, para aquilo, isso é geral em toda essa região. São municípios pequenos que têm essa cultura e nós temos que trabalhar com essa cultura, criar políticas que vão motivar o prefeito
para poder criar coordenadorias de defesa civil, secretarias de defesa civil que funcionem e que sejam eficazes, porque hoje isso não acontece. Bom, a vulnerabilidade econômica e social da região é muito grande. Só para vocês terem uma ideia, olha só Campos dos Goytacazes, que é a maior cidade. Você está vendo o nível do dique? Isso é o dique que contém o Rio Paraíba do Sul. Vocês estão vendo a diferença entre o dique e a cidade lá embaixo? Isso aqui é o quartel do Corpo Bombeiro, ó, de Campos, 5º GBM, que nunca foi água. Agora, esse dique tem 1.367 rachaduras.